CBN e G1. Eleições 2018. Olá, muito bom dia a você que acompanha mais uma entrevista da série com os candidatos à presidência, promovida pela CBN e pelo G1. De acordo com o sorteio realizado na presença dos representantes dos partidos, hoje a nossa convidada é Vera Lúcia, do PSTU. Participam dessa entrevista a Cláudia Kreuter, do G1, a Cássia Godoy, da CBN, o Renato Franzini, também do G1, comentarista Gerson Camarote, da CBN e do G1, que está em Brasília, e eu, Milton Jung. Além da participação dos jornalistas, teremos perguntas feitas por escrito pelos ouvintes e internautas e publicadas em redes sociais com a hashtag CBNG1. Vera Lúcia tem 50 anos, fará 51 anos amanhã, inclusive. Exatamente. Já foi candidata a deputada federal e também a candidata a prefeito de Aracaju. Pela primeira vez concorre à presidência da República. É graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Candidata Vera Lúcia, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco, ter aceitado o nosso convite e desde já parabéns pelo seu aniversário amanhã, 51 anos. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de vir a essa emissora apresentar o programa do nosso partido. Nós agora há pouco no noticiário aqui trouxemos a informação de Curitiba que o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, foi preso. Ele que é alvo de duas operações, uma do GAECO, outra da Polícia Federal, ligada à Operação Lava Jato. Foram presos ele, a mulher dele e mais um chefe de gabinete. Isso faz parte de uma série de investigações que vem sendo feitas no país ao longo dos últimos anos e que tem como alvo o combate à corrupção. Como é que o seu partido se posiciona em relação a esse tema e como é que a senhora vê esta ação da Polícia Federal? Então, nós somos defensores de que todos os corruptos e todos os corruptores, não só os corruptos, mas também os corruptores, porque por trás de todo corrupto existem várias empresas que, de fato, é quem lucra bastante, né? Se bem que os corruptos também, cadeia para todos os corruptos, indistintamente, e confisco dos bens. E que por exemplo, essas empresas, inclusive, sejam estatizadas e colocadas sob controle dos trabalhadores, até porque o seu faturamento, o seu enriquecimento é produto do roubo que essas empresas praticaram juntamente com os mais variados tipos de governos parlamentares e com a conivência de todo o Estado. Então, nós defendemos que, indistintamente, todos devem ser presos e ter os bens confiscados. Inclusive, operações essas que atingiram diretamente partidos que o seu, inclusive, já esteve junto, que era o Partido dos Trabalhadores, o PSTU, uma dissidência, não sei se essa é a palavra mais correta, mas não saiu de dentro do PT, né? Num momento de crise dentro das discussões dos partidos de força de esquerda dentro desse país. E atinge, inclusive, partidos mais alinhados com a esquerda. De que maneira isso impacta esta luta dos partidos de esquerda de uma maneira geral no país? Olha só, o PSTU não é dissidente do PT, nós eram várias organizações, nós estivemos lá. Mas estiveram com o Partido dos Trabalhadores estivemos lá no início, na sua fundação, e rompemos em 92, no auge da campanha Fora Collor, Não a Collor. A corrupção ela é inerente ao funcionamento da sociedade capitalista. A sociedade capitalista ela é uma sociedade baseada no mercado, logo ela é baseada na concorrência. A corrupção ela é parte daquilo que se chama da esperteza de você poder chegar na frente. Então, você comprar um corrupto, por exemplo, você comprar um parlamentar, você comprar governos, isso faz parte do mecanismo para que você, enquanto empresário, tenha lucratividade. Isso é uma prática vasta desde o início desse país até hoje. Inclusive, o PT entrou nesse mesmo esquema e nós achamos que a justiça, por exemplo, ela não é imparcial. A justiça ela tem lado. Agora, em nome da seletividade da justiça, nós não achamos que Lula tem que estar livre. Nós achamos que tem que prender o resto. Tem que prender Temer, tem que prender Renan, agora foi Beto Richa, mas falta vários outros que estão envolvidos, inclusive Jucá, todos esses candidatos que estão envolvidos. Mas a Operação Lava Jato, ela também foi seletiva. Por isso que nós também não jogamos nela toda a nossa confiança. Por quê? Lula está preso, mas Alckmin está solto.
E a Alckmin é parte, inclusive, desse mesmo esquema, consta na lista da Odebrecht, com o nome de Santo do Paúco, né? Porque recebeu milhões, inclusive, e ele está concorrendo às eleições, é parte do Centrão e, inclusive, é tido como candidato privilegiado dos setores mais à direita desse país. Sendo que ele e os partidos que estão nessa coligação também é parte da corrupção. Então, está o PT, PSDB, PMDB, PP, todos esses partidos estão envolvidos em corrupção. Renato Franzini tem uma pergunta para fazer. Bom dia. Bom Queria dia. pegar um ponto sobre o como combater a corrupção, quando a senhora menciona que pretende estatizar 100 empresas, não lembro o que a senhora falou. 100 empresas. 100 empresas. Para começar. 100 empresas seriam estatizadas. Um dos pontos que foi colocado, que a gente viu na Operação Lava Jato, que levava à corrupção, era justamente a indicação de dirigentes em troca de apoio político no Congresso. É verdade. Em que ponto a senhora entende que a estatização dessas empresas vai ajudar no combate à corrupção? A corrupção nas estatais, ela é produto da relação do Estado com a iniciativa privada. Ou seja, essa promiscuidade da relação entre o privado e o público. Nós defendemos a reestatização de todas as empresas que foram privatizadas, mas que elas não tenham indicação de governo e de nenhum político, que ela seja controlada pelo conjunto dos trabalhadores. Por exemplo, na Petrobras, não tem que ter indicação política. Os trabalhadores que trabalham naquela empresa sabem exatamente quais são os profissionais que têm competência para gerir aquela empresa. E ela, ao contrário, depois que foi quebrado o seu monopólio, a Petrobras foi saqueada. E foi saqueada pelas empresas que são aliadas dos mais variados governos, desde Fernando Henrique Cardoso, passando pelo governo do PT e do PMDB. As operações, inclusive, de corrupção em que estão mergulhados o PT, o PSDB e PMDB, principalmente PMDB e PT, é na relação com a Petrobras, que é a Odebrecht, a AES, Camargo Corrêa, que todos eles pegaram contratos milionários superfaturados com essas empresas. E desse jogo de cartas marcadas das licitações como produto da quebra do monopólio estatal do petróleo, é que se deu todo o processo de corrupção, onde os corruptos receberam um percentual e quem lucrou muito, muito mesmo, foi a Odebrecht e as empresas envolvidas em corrupção. Como se faz um controle dessa autogestão? Se existe uma autogestão das empresas estatais, a empresa não tende a se governar para os empregados e não para o público? As empresas hoje elas estão privadas e elas não produzem. Ninguém produz petróleo para si, nem refina petróleo para si. Toda a produção ela tem um caráter social. O problema é qual a finalidade dessa produção. Hoje ela é voltada para o atendimento do lucro, de um grande, principalmente dos seus acionistas nacionais e internacionais, também por parte do governo e dos setores aliados desse governo, e os trabalhadores não têm no controle nenhum. E essa empresa vem sendo roubada, não só ela, como todas as outras, paulatinamente. O que nós entendemos é que os trabalhadores, inclusive, que precisam desses serviços e o resultado desse trabalho que deve servir ao conjunto da sociedade, ela seja controlada não só pelos trabalhadores, mas pelo conjunto da sociedade, para que ela seja governada por eles. E aí, por exemplo, a tarefa central não seria da exportação de petróleo cru, porque isso é um grande negócio, e você importar os derivados de petróleo. Seria de você também investir a tecnologia aqui no Brasil, para que aqui dentro mesmo ela pudesse se desenvolver e atender às demandas da população. Porque é inadmissível, por exemplo, que você tenha um país tão rico como o Brasil e você tenha que exportar petróleo cru e importar feijão. Então são negócios e são lucrativos. Não tem nenhum controle da classe trabalhadora, é de quem governa e dos empresários. Gerson Camarote, sua participação. Candidata, bom dia. Bom dia. Eu queria saber da senhora uma coisa especificamente. Você tem a prisão a partir da condenação de segunda instância, ela é um divisor de águas na Lava Jato. Eu queria a sua avaliação da Lava Jato em si, como fortalecer mecanismos de combate à corrupção e especificamente a sua posição em relação à prisão a partir da condenação em segunda instância. Olha, nós achamos que ao ser condenado deve ser preso, não tem problema nenhum. Inclusive, hoje no Brasil,
se questiona muito isso da história da segunda instância. Nós temos mais de 700 mil presos aqui nesse país e cerca de 40% não tiveram sequer direito a nenhum julgamento. E estão aguardando, inclusive, já estão sentenciados, porque já estão presos, sem passar por nenhum tipo sem passar por nenhuma instância de julgamento. Nós achamos que todo mundo tem o direito de ser julgado. E ao ser julgado e ser condenado, cumprir com isso. Então, nós achamos que essa não é o cerne da questão. A outra, com relação à corrupção, só é possível você combater a corrupção se você criar mecanismos onde não seja a esperteza, onde não seja o chegar primeiro, onde não seja o chegar na frente, ou seja, você mudará a lógica de funcionamento da produção e distribuição da riqueza. Hoje, o produto de toda a riqueza, ela serve para que você tenha um punhado que se abastece disso, que são as grandes empresas principalmente, e através das licitações, que são jogos de cartas marcadas. Nós estamos dizendo, os trabalhadores precisam ter o controle disso. A classe trabalhadora, que é produtora dessa riqueza, ela precisa ter o controle disso. E ela só pode ter isso de forma organizada. Não pode ser através do Congresso Nacional, nem pode ser também através somente das operações Lava Jato, dessas operações como um todo. Por quê? Porque mesmo essas operações, que são extremamente importantes, elas não são 100% confiáveis. Porque é isso que nós já dissemos aqui. Por exemplo, a Lava Jato que prendeu Lula é a mesma Lava Jato que tirou Alckmin do CERN, tirou ele desse processo. E nem a justiça também ela é isenta. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o juiz Gilmar Mendes livrou... Ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes livrou Aécio da Operação de Furnas. Ou seja, é todo mundo envolvido em escândalos de corrupção, mas a justiça, nós dissemos, ela é mais ou menos seletiva para uns e para outros, principalmente para quem é pobre, para quem é negro nesse país. Aí a justiça, a lei funciona pesadamente. E, por exemplo, Maluf, que todo mundo sabe que é um ladrão bastante conhecido, internacionalmente conhecido, tem 30 anos para ser julgado e agora ele está cumprindo a sua sentença em casa. Porque, por uma questão de humanidade, me diga uma coisa, existe humanidade para o tratamento aqui nesse país de quem é pobre e preto, que está encarcerado em massa dentro dessas cadeias? É possível a ressocialização dessas pessoas ou nós temos justiça para uns e para outros não? O que a senhora faria para mudar isso? Olha só, para mudar isso, a primeira coisa que nós fazemos é fazer... Por isso que nós estamos nessa campanha e frente a essa crise, essa roubalheira aqui nesse país e no mundo, porque o Brasil não é o único país corrupto, como a gente disse, é inerente ao funcionamento da sociedade capitalista. Nós estamos chamando os trabalhadores a se rebelarem contra isso, porque nós pagamos essa conta. Nós pagamos essa conta com o desemprego, com a falta de saúde, de educação, de transporte, de moradia, de saneamento básico, porque tudo serve para você lucrar, enquanto que a gente sofre as consequências na outra ponta. Nós estamos fazendo um chamado à classe trabalhadora brasileira e aos pobres desse país a se rebelarem contra isso, a se organizarem no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, onde reza, onde joga futebol, em qualquer canto, desde que você discuta política e que você tome para si as rédeas da economia e da política desse país, para que nós tenhamos atendido às nossas necessidades e não a satisfação da ganância do lucro de um punhado de bilionários que vive muito bem obrigado nesse país e fora daqui também. Então, a gente vai querer conversar um pouco mais com a senhora sobre o conceito desta rebelião, que é uma palavra-chave dentro da sua campanha. Mas eu queria colocar a Cássia Godoy na nossa conversa também, porque a Cássia Godoy tem perguntas dos nossos ouvintes. Cássia. Isso mesmo. Nós recebemos aqui pergunta do nosso ouvinte Yuri Braga, ouvinte CBN Leitor G1. Ele é de Minas Gerais e pergunta o seguinte, candidata Vera Lúcia, qual a sua principal proposta para controlar o déficit público e qual seria o prazo para essa proposta se transformar em uma realidade? Primeira coisa, não existe um déficit público. Esse déficit que existe, que todos os candidatos estão dizendo que é preciso que você tome medidas de austeridade, como retiradas de direitos que já foram feitas, a exemplo da reforma trabalhista, da lei da terceirização, do congelamento dos gastos em serviços públicos por 20 anos, tem como tarefa central assegurar o pagamento da dívida pública. Aqui é o que você faz com o que você recebe. Cerca de 40% do orçamento da União é destinado para, no máximo, 6 bancos.
em detrimento das nossas necessidades. E o que se gasta, por exemplo, com a Previdência Social, que todo mundo diz que precisa fazer uma reforma na Previdência para retirar direito dos trabalhadores, nunca gastou mais do que 25% do orçamento da União. Enquanto que, por isso, se você quiser ter atendido esse déficit, a primeira coisa que tem que fazer é não pagar a dívida pública e utilizar esses recursos para as demandas da população e sanar os problemas que nós vivemos. Candidato, aqui nesse exato momento o Brasil está vivendo déficit primário, ou seja, não consegue economizar nem para pagar os juros nesse exato momento. Ou seja, mesmo que corte todo o pagamento de juros, ainda vai faltar dinheiro, exatamente agora. Não falta. Não falta. Não vai faltar dinheiro, até porque é o seguinte, nós precisamos deixar de pagar e, ao mesmo tempo, nós devemos deixar de fazer isenção fiscal. Porque o problema da isenção fiscal aqui nesse país para as grandes empresas é um dos outros problemas que nós temos. Para além do pagamento da dívida pública, aqui você deixa de arrecadar impostos das maiores empresas. Ao contrário, você pega dinheiro do Estado e você financia as grandes empresas desse país, nacionais e multinacionais. Então, para você resolver o problema do déficit, você tem que não pagar a dívida pública, acabar com as isenções fiscais. Você precisa ter um plano de obras que gere, que mova a economia do país. Você precisa nacionalizar os bancos e, para que você possa resolver isso, só tem uma forma, começar. Para além de não pagar a dívida pública, você também estatizar as 100 maiores empresas desse país. Porque, por exemplo, existe déficit para quem? Porque para os bancos não é. Porque só o ano passado de dividendos, as famílias Vilela, Setúbal e Moreira tiveram 27 bilhões de dividendos sem pagar impostos. Nós estamos falando de bancos. A senhora falou em nacionalizar bancos, mas os bancos são nacionais. Não, nem sempre são nacionais. Aqui é uma relação nacional com a internacional. A senhora queria falar estatizar os bancos em lugar de nacionalizar os bancos? Estatizar e nacionalizar. Estatizar e nacionalizar. Ele está a serviço, inclusive, todo o recurso está a serviço do desenvolvimento do país. Agora, uma coisa, e a senhora citou agora, por exemplo, a questão da isenção fiscal. Cobrança de impostos das grandes empresas. Mas, ao mesmo tempo, a senhora defende que todas essas grandes empresas sejam estatizadas. Então, uma coisa deixaria de existir, porque se as empresas são estatizadas, não teria essa arrecadação por parte dessas empresas. Elas deixariam de ser grandes como são. A ideia não é essa? Elas são grandes para quem? Porque para o conjunto da classe trabalhadora não é. Porque a produção, por mais que ela seja de caráter social, a apropriação do lucro ela é privada. Ela não serve para atender às demandas da população. Ela serve para a acumulação da riqueza de quem é dono. Tanto é que os recursos, por exemplo, dessas empresas que nós queremos estatizar, que são assim, 100 maiores, elas concentram para si quase metade de toda a riqueza, de todo o produto interno dessas bruto. Empresas Pouco mais de 2 milhões de empregos. 2 milhões de empregos. Esses empregos conseguiriam ser mantidos e até aumentar maior. Se as empresas fossem estatizadas? Seriam. Porque uma das outras medidas seria combinada, porque são ações combinadas. Não pagamento da dívida pública, isenção, o fim das isenções fiscais, a estatização, expropriação e estatização das empresas, das 100 maiores empresas, redução da jornada de trabalho sem redução de salário. E a produção, ela será pensada, elaborada de acordo com as necessidades humanas e não de acordo com o lucro. Porque me diga uma coisa, como é que você tem, aqui no Brasil, tecnologia, por exemplo, para refinar petróleo e você exporta o petróleo cru e importa derivados? Como é que se explica que aqui no Brasil, com o solo fértil que nós temos, nós tenhamos que importar feijão preto da China se isso não fosse apenas um negócio? Então, tudo na sociedade é pensado para a satisfação dos lucros em detrimento das necessidades humanas. O que nós estamos dizendo é que essas empresas, colocadas sob controle da classe trabalhadora, e essa economia, ela tem que estar voltada para o atendimento das necessidades humanas. Como é que se explica o Brasil ser uma das maiores economias do mundo, parece-me que agora está em 8º lugar, e você ter, nesse país, 16 milhões de pessoas passando fome? Candidata, como que seria essa estatização na prática? Como a senhora tornaria viável? É só tirar o dono. Mas o dono, que medida que a senhora ia tomar? Precisa da aprovação do Congresso? A senhora ia ignorar o Congresso? Os trabalhadores organizados nos seus conselhos populares, no local de trabalho, de estudo, de moradia, junto com os petroleiros, junto com o conjunto da classe trabalhadora, que diferente de ter que votar a cada 2 anos ou a cada 4 anos, que ele só é chamado para dar o voto
e com isso apenas você não é legalizar, é legitimar os mandatos, enquanto os empresários e os partidos e os governos e os políticos corruptos fazem todo tipo de negociata com as nossas vidas, esses trabalhadores estariam permanentemente organizados, decidindo sobre a economia, sobre o seu funcionamento, sobre a sua organização. Porque não pensar assim é achar que a gente é incapaz. Não, mas digamos que a senhora seja eleita 1º de janeiro de 2019. Que medidas que a senhora vai tomar como presidente, se for eleita, para tornar isso viável? Primeira medida. Nós vamos chamar os trabalhadores a se organizarem nos conselhos populares, no seu local de trabalho, de estudo, de moradia. A exemplo do que fizeram, por exemplo, aqui os estudantes, quando tiveram que lutar contra a Alckmin na defesa da escola pública. E eles fizeram isso com muita propriedade e nunca aprenderam como antes. Depois disso, anular todas as reformas que foram feitas contra a nossa classe. Reforma trabalhista, lei da terceirização, que é uma desgraça que nós estamos voltando à condição de trabalho semi-escravo nesse país. A outra coisa, não pagamento da dívida pública. Mas nós faríamos isso e um plano de obras onde nós discutiríamos com o conjunto da população. Se a população vai dizer que o Congresso vai fazer isso de forma organizada, ou ele faz, ou ele faz. Ou então a classe trabalhadora toma para si a tarefa. Ou faz. Fechar o Congresso é ditadura, candidata. Olha só, nós não estamos dizendo que a classe trabalhadora, ela organizada, ela é menor do que o Congresso. Ditadura, não, mas o Congresso, na nossa Constituição... democracia. Nós estamos falando de que democracia? Vamos falar de democracia? Mas o Congresso deixaria de existir? O Congresso deixaria de existir? O Congresso pode existir. A forma como ele vai existir e vai funcionar vai depender da autorização e da forma como os trabalhadores vão decidir. E mudaria, inclusive, o formato de 3 poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário? Pode ser. Os trabalhadores organizados eles podem decidir. Porque é o seguinte, todo mundo quer uma solução para os problemas da nossa classe, de saúde, de educação, de moradia, de transporte, de saneamento aqui nesse país, só que querem com a mesma lógica. Se é com a mesma lógica... Não precisa, porque já está aí. Candidata, numa democracia, os trabalhadores organizados podem se organizar para votar. Numa democracia, os trabalhadores organizados podem se organizar para decidir. Não, para votar. E aí depois, pelo voto, e aí conquistar um seu Congresso Nacional e aí sim fazer as medidas diante da sua plataforma de governo. Okay. Fora disso, qualquer coisa, menos a democracia. A senhora concorda com isso? Não, não concordo. Por que a senhora discorda disso? Pelo seguinte, se o Congresso Nacional fizesse aquilo que a classe trabalhadora quer e o povo desse país quer, teria lei da terceirização, com a precarização do trabalho, que nós estamos submetidos? Foram os trabalhadores que decidiram isso? Os trabalhadores deram um aval para esse Congresso fazer isso apenas com voto? Existe um caminho que seria a consulta popular. A reforma trabalhista, que retira direito da classe trabalhadora, foi feito com o aval da classe trabalhadora. Vocês acham mesmo que os trabalhadores gostam de ser pobres? Vocês acham mesmo que você gosta de trabalhar e no final do mês você não receber o suficiente para sobreviver? É isso mesmo, é disso que nós estamos falando, é dessa democracia que nós estamos falando. São coisas diferentes. Agora, só uma questão que eu queria ver com a senhora é o seguinte: existem alguns mecanismos, como por exemplo o referendo popular, que é uma forma de se validar, por exemplo, uma decisão tomada no Congresso, se os trabalhadores aceitam ou não. Estou pegando aqui de forma subjetiva dentro do que a senhora falou. Por exemplo, uma reforma trabalhista aprovada no Congresso Nacional. Pelo que a senhora diz, contrária aos interesses do trabalhador. Coloca num referendo. Isso está dentro do processo democrático, utilizar um instrumento como esse. Exato. É parte, inclusive, do nosso programa, por exemplo, que todos os mandatos sejam revogáveis. Entende? Todos os mandatos sejam revogáveis a qualquer momento. E mais do que isso, acabar revogáveis por quem? Revogáveis pelos trabalhadores. Porque, por exemplo, todo mundo se acha no direito e diz que é altamente democrático e chama as eleições de festa da democracia, mas a gente só é convidado a votar no dia da eleição e essa é a sua única participação. Isso é a ferramenta do recall que existe, por exemplo, em algumas democracias, como a democracia americana? Depois disso, a democracia americana não é o nosso principal conceito de democracia. Convenhamos mas que a democracia... a figura do recall existe. Olha só, o que nós estamos falando aqui não é de nada disso.
Nós estamos falando aqui que os trabalhadores precisam se organizar no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, e decidir sobre os rumos da economia, ter mandatos revogáveis. Sabe o que é mandato revogável? Você não fez aquilo que estava prometido, você sai e entra outro. Você tem o controle. Quem é que controla o Congresso desse país? Esse Congresso desse país é controlado pelas empresas que o financiam. Por exemplo, a JBS fez meio mundo de financiamento para políticos e assegurou que lá dentro, independente da classe trabalhadora e de quem trabalha nos seus frigoríficos, eles têm assegurado os seus interesses, porque os que estão lá fizeram as leis para atender os interesses das empresas, não foi da classe trabalhadora, porque eles foram financiados por esses senhores. E os trabalhadores não tiveram o direito, por exemplo, de revogar os mandatos desses senhores. E nessa democracia que é tão reivindicada, quando nós nos levantamos para lutar, a gente apanha. A gente é criminalizada, a gente é presa, entendeu? E bota exército na rua, bota a polícia na rua. Aqui nesse país tem democracia para quem é rico, para quem tem dinheiro. Para a gente o que funciona é o braço pesado da lei, e de uma lei que não é feita a nosso favor. Mas, candidata, a própria participação da senhora no processo democrático não mostra uma fé no processo democrático? Olha, nós somos defensores da democracia, sabia? Por isso é que nós defendemos que os trabalhadores se organizem no seu local de trabalho, de estudo e de moradia, porque nós entendemos que as eleições e essa democracia, da forma como ela é feita, é uma farsa. Tanto é assim que você pode fazer todo tipo de aliança, todo tipo de negociata, agora, antes das eleições, porque isso já foi feito agora, para você ter tempo de TV, monopólio do tempo dos veículos de comunicação de massa, num país de dimensão continental como o Brasil, e o nosso partido, que você não encontra em nenhuma lista de financiadores de campanha, nenhuma lista de corrupção, tem 5 segundos nos veículos de comunicação de massa para falar do seu programa. Me diga uma coisa, isso é democrático? Porque democrático seria que, se tem 13 candidatos disputando a presidência desse país, nós tivéssemos as mesmas condições materiais, os mesmos recursos, igual para todo mundo. E não precisava ser na casa de milhões. Deveriam termos todos o mesmo tempo para a exposição das nossas ideias. Nós temos o mesmo tempo, nós temos aqui nessa emissora. Mas no programa eleitoral nós não temos. Obrigado por reconhecer. Candidata, mas existe uma proporcionalidade, veja bem. Eu acompanho o PSTU desde a sua fundação, em 1992. O Zé Maria foi candidato várias vezes. 4 Vocês vezes. saíram da Convergência Socialista. Eu me lembro que uma única vez vocês estiveram parlamentar. Eu cubro o Congresso Nacional há muito tempo. Eu me lembro do Lindbergh, que foi... Ele não veio, foi inclusive... Lindbergh, não. Foi Ciro Garcia e Gradella. Tá, mas o Lindbergh foi filiado a vocês. Ele saiu do PCdoB, Ele saiu correto? antes, Saiu antes. Saiu para ganhar voto no PT. Mas ele foi deputado por vocês na bancada ali no final dos anos 90. A pergunta que eu faço é, se o PSTU não conseguiu, pelo voto, com tantas candidaturas, do José Maria, hoje não tem uma bancada e tem dificuldade de se colocar como um partido, apesar de insistências, candidaturas à presidência da República, do ponto de vista da democracia, você tem que ter um critério de proporcionalidade. O PSTU, ao querer passar esse critério da proporcionalidade, não está fugindo de uma regra democrática, ou seja, o tempo igual, se não fez a bancada, não cresceu nesse tempo todo, você pode até questionar o PT, mas o PT saiu em 1980 sem nenhum deputado e chegou a uma bancada, fez presidente da República pelo voto direto depois de 22 anos, ou seja, o PT ele conseguiu se colocar como um partido político. Você pode até questionar o caminho que o PT tomou. Exatamente. Você pode até questionar isso. Né? O problema está no caminho. Sim, mas ele cresceu, ele do ponto de vista da democracia, ele conseguiu fazer uma bancada. Então ele tem tempo de televisão, é isso que eu estou tentando explicar. O PSTU não fez uma bancada. Olha hoje só, não tem um deputado. É muito interessante você querer tratar de forma igual os desiguais. Né? Você, por exemplo, o PT, de fato, fez uma bancada muito forte. A que peso? Traindo a classe trabalhadora, rebaixando o programa, fazendo alianças com todos os setores da burguesia desse país, que ele condenava, recebendo financiamento de empresários, inclusive como consequência disso, boa parte da sua direção histórica
está respondendo a processo ou está na cadeia. Nós, do PSTU, optamos por outro caminho, porque na política a gente faz escolha. E a escolha do PSTU, apesar de ter que amargar durante todo esse tempo, de não ter o mesmo tempo, por exemplo, nós não vamos participar dos debates. Nós não vamos ter tempo de expressar as nossas ideias, a não ser em entrevistas pontuais como essa, que não acontece todos os dias. Nós não estamos todos os dias quando acontece qualquer coisa, nós não estamos na TV. E mesmo assim, nós não temos nenhum parlamentar, mas também aqui nesse país ninguém pode dizer que o PSTU não existe. Porque é o seguinte, todas as lutas que a classe trabalhadora brasileira travou aqui, nós estávamos à frente dela. A greve geral do ano passado, que não estava a bancada do PT e nem toda a esquerda levantando, e que nós precisávamos fazer em defesa da nossa classe, o PSTU esteve na linha de frente. Agora, mesmo o PSTU não tinha maioria no Congresso Nacional, mas teve que se enfrentar com a polícia, a mando do governo e dos parlamentares daquele Congresso de corruptos, quando teve que se enfrentar em Brasília, durante 4 horas de repressão para defender o direito da classe trabalhadora. Esse é o orgulho do PSTU. Agora, porque nós queremos os mandatos. Para nós isso não é que não seja importante. É importante. O problema é que para nós não é imprescindível. Sabe? Porque imprescindível para nós é defender o direito da nossa classe. É que nós lutemos de forma organizada, coletiva, aberta contra aqueles que nos exploram e oprimem. Candidato. E por essa razão nós não fazemos qualquer negócio em nome das eleições. E por essa razão o PT consta nas listas de corrupção desse país e estão amargando as cadeias, inclusive Lula, que é o maior líder desse país. O PSTU nem Zé Maria, não. Agora, mesmo internamente, o seu partido enfrenta problemas, porque há dissidências do seu partido, um grupo, por exemplo, de militantes saiu para a Alternativa Independente e Socialista. Exato. Quer dizer, parece que há uma dificuldade, inclusive, de convergir as ideias dentro do partido e de manter esses grupos, ou seja, de convencer que pessoas permaneçam ao seu lado, ou ao lado do PSTU. Ao lado do PSTU ficam aqueles que têm acordo com o seu programa. Aqueles que saíram do PSTU foram para o programa que hoje eles estão num outro partido, numa outra organização, que acreditam que a saída para a nossa classe tanto passa por aquele parlamento de corruptos, como passa pela aliança entre a burguesia e a classe trabalhadora. Essa experiência nós já vivemos com o PT. Se nós vivemos com o PT, nós não temos por que comer essa comida requentada. Nós não temos que repassar novamente esse mesmo caminho. Nós estamos dizendo que a classe trabalhadora precisa forjar na luta, ela por ela, de forma organizada, as rédeas do seu próprio destino. Isso passa por controlar a economia, passa por controlar a política, passa por ela administrar o Estado que seja dela e criar uma democracia que ela seja parte dessa democracia, uma democracia dela. Por essa razão é que nós chamamos os operários, a classe trabalhadora de conjunto e os pobres, porque quem decide sobre a economia e sobre a política nesse país não é a classe trabalhadora. Agora, candidata, aproveitando que a senhora mencionou o controle da economia, nós temos uma pergunta aqui do nosso ouvinte leitor Ricardo Santos, que é a seguinte. Ele pondera que se a dívida pública não for paga, quem ficará sem receber são os próprios brasileiros que são credores do governo federal. Por exemplo, quem tem investimento em tesouro direto, já que são títulos da dívida. Ele gostaria que a senhora comentasse isso. Olha só, aqueles que recebem da dívida aqui recebem muito bem. Eles não vão padecer, por exemplo, eles não vão morrer nas filas dos hospitais públicos. Eles não vão ter os tetos desabados sobre suas cabeças. Eles não vão conviver com os ratos, baratas e mosquitos que a nossa classe convive. Eles não vão morrer de febre amarela. Eles não vão morrer de zika. Eles não vão morrer de parto. Eles não vão. Seus filhos não vão passar fome. O teto das escolas dos seus filhos não vão cair sobre suas cabeças. Esses investidores, mesmo que pequenos, eles tomariam um calote? Não é um calote, porque o calote aqui é dado contra nós. Em nome da dívida, em nome de banqueiro, em nome de gente que vive da especulação financeira nesse país, se passam por cima das nossas vidas, se passam por cima das nossas necessidades. O que nós estamos dizendo aqui é a quem nós vamos servir. Até hoje se serviu a banqueiro, a empresário e a latifundiário, nacional e internacional nesse país. A burguesia brasileira, inclusive, sempre se submeteu a ser sócia menor do imperialismo, porque ela lucra e lucra muito. E do mesmo tempo que ela é servil para fora, ela é cruel para dentro.
O que nós Mas, estamos candidata, dizendo um é que nós calote tem queremos reflexo. que nós, que vivemos essa realidade, tenhamos ela mudada. E só é possível fazer isso se a gente deixar de pagar dívida aos banqueiros, se a gente tiver um plano de obras públicas, se a gente estatizar as empresas, se a gente reestatizar o que foi privatizado. Porque se a gente não fizer isso, todos os candidatos que estão dizendo que vão resolver os nossos problemas agora, que são inclusive governadores ou ex-governadores, ministros, ou parlamentares ou ex-parlamentares, portanto, responsáveis diretos pela nossa desgraça atual e que estão dizendo que vão resolver os nossos problemas agora. Isso é mentira. Candidata, Isso é mentira. Gerson Camarote. Candidata, um calote você tem reflexo imediato, a começar pela confiança no país. Isso você perder a confiança, olha, só essa incerteza dessa eleição, você tem uma crise de confiança, imagine dando um calote assim que assumir a presidência da República. Isso daí teria um reflexo de fuga de capital, não seria, nada ficaria congelado aqui no Brasil. A situação seria dramática. E, aliás, qualquer movimento semelhante, ou bem menos do que isso, nessa experiência de calote, a gente já viu algo num grau bem menor do que a senhora está falando aqui mesmo no Brasil, o reflexo foi imediato e foi catastrófico. Eu queria saber, por exemplo, se você ter 16 milhões de pessoas passando fome, se isso não é uma catástrofe. Se você ter 27,6 milhões de pessoas que não têm a certeza do que vai comer porque não tem onde trabalhar, se isso não é uma catástrofe. Se não é uma catástrofe, você procurar assistência médica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é outra coisa, porque quem procura e diz isso, não usa o serviço que a gente usa. Porque na hora que usar e viver essa vida desgraçada que a gente vive aqui embaixo, a história é outra. Mas não será essa a solução, seguinte, não é o calote, aqui se dá calote candidata. em trabalhador. Em trabalhador. O trabalhador recebe calote continuamente. E vou lhe dizer uma coisa, agora vai ser pior. A situação só vai agravar. Os trabalhadores terceirizados, vamos lá, falar dos trabalhadores terceirizados. Não, candidata, os trabalhadores terceirizados que trabalhavam para a OAS, JBS, Camargo Correia, que tinham acordos com a Petrobras, que lucraram absurdamente através da corrupção e que teve, lá no Comperge do Rio de Janeiro, mais de 150 mil trabalhadores que foram caloteados, e eles trabalharam, foram caloteados. Quem foi que chorou essa desgraça? Ninguém se preocupa com isso. Se preocupa com um banqueiro, se preocupa com um grande empresário, se preocupa com a vida de um grande latifundiário, mas ninguém se preocupa com a nossa vida, com aqueles que produzem a riqueza que esses senhores usufruem. O que nós estamos dizendo é que nós precisamos resolver os problemas que nós vivemos. Nós não estamos falando do problema dos outros, nós estamos falando dos problemas que são nossos. E esses problemas que nós vivemos, porque passar fome é ruim. Agora, de entendeu? qualquer passar forma, fome é muito ruim. Tem fundos de trabalhadores. trabalhadores. Não ter dinheiro para comprar remédio é muito ruim. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, você ir num hospital público, procurar assistência com câncer, e você não tem uma maca para deitar, é muito ruim. Agora, e a gente vê isso com muita frequência. A senhora falou, por exemplo, aqui agora há pouco sobre os pequenos investidores. Tem fundos de pensão de trabalhadores que, numa mudança como essa que a senhora está apresentando, também vai perder dinheiro. E aí são trabalhadores, inclusive, que investiram a sua aposentadoria nesses fundos. E que os fundos de pensão passaram todo tipo de calote, inclusive nos trabalhadores. Porque, por exemplo, a Petros agora, os trabalhadores recebem só um pouco daquilo que é parte da sua aposentadoria como complemento salarial, e essas empresas passaram a mão nesses fundos com todo tipo de falcatrua. Inclusive, no Rio de Janeiro, estão se questionando lá o consórcio. E esses trabalhadores desses hoje? Fundos, os trabalhadores não têm acesso nem controlam esse fundo. Quem controla esse fundo são os banqueiros. Mas quando eles se aposentam, eles têm direito a receber o benefício ao qual se prontificaram, para o qual se candidataram. E vão receber ao final. A isso. E vão receber ao final. Eles deixariam de receber, então, levando em consideração essa mudança profunda que a senhora está propondo? Primeiro que nós vamos acabar com os fundos de pensão, nós vamos garantir a aposentadoria pública para todo mundo. Porque esse negócio de ter fundo de pensão serve mesmo para banqueiro, para os fundos que lucram absurdamente com isso. Tem muito trabalhador que está aposentado com esse dinheiro. Muitos não dá para negar isso. Exatamente. Muitos trabalhadores, mas a maioria não tem. Mas não vamos negar que e isso a maioria existe, sequer hoje perderiam. Muitos desses não trabalhadores perderia, acabaram... porque ele vai ter previdência social. O problema é que você deixa de ser privado. Olha, minha gente, pense.
numa coisa que pode deixar de ser privado e não ser privado. Quando é privado é porque tem um dono que se apropria daquilo e controla aquilo. Quando não é privado, ele é social e é para todo mundo. Nós queremos o direito à seguridade social nesse país e que todo mundo tem o direito de trabalhar e se aposentar. E não é com 65 anos de idade, não. Porque aqui os trabalhadores nesse país, principalmente quem é pobre, começa a trabalhar cedo. Entendeu? Então tem que ser com a regra, inclusive, anterior. Por isso nós defendemos, inclusive, a reforma da Previdência, não aquela que querem colocar agora, é anular as que foram feitas lá no passado para atender os interesses, inclusive, dos fundos de pensão. Porque o que se busca aqui, através da reforma da Previdência, tanto é assegurar o pagamento da dívida pública, como garantir a aposentadoria somente para quem pode pagar. Me diga uma coisa, aqui nesse país de miseráveis, nesse país de milhões de desempregados, a gente faz o quê com o resto? Vai manter na miséria e depois dizer que nós somos violentos? E a violência que nós estamos sofrendo todos os dias? Já que a senhora está falando de violência, vamos entrar na questão da segurança pública. Sim. Candidata, a gente tem no G1, a gente tem uma iniciativa chamada Monitor da Violência, que ela busca tratar o tema da violência de um outro jeito mais racional, tentando buscar dados e tentar entender quais possíveis saídas da violência. Para dar um exemplo só, a gente fez uma contagem de homicídios durante uma única semana em 2017, que a gente chegou agora em 2018 para ver quantos desses casos chegaram a se resolver. A gente chegou a um número apenas de 2% dos casos chegaram a ter condenação um ano depois. Mas a gente tem duas perguntas que a gente está fazendo para todos os candidatos que eu gostaria de ouvir propostas concretas da senhora, porque elas têm a ver com a vida real das pessoas, que as pessoas estão sofrendo com a violência. A gente sabe disso. As duas perguntas são: qual a sua principal proposta para reduzir o número de homicídios no Brasil? E qual a proposta da senhora para enfrentar a violência contra a mulher? Olha só, para a violência contra a mulher, para além de toda a luta que nós temos que travar, inclusive no interior da nossa classe, para que os nossos companheiros lutem contra o seu machismo, porque o machismo divide a classe trabalhadora e nós precisamos da unidade de nossa classe para lutar contra aqueles que nos exploram e se utilizam, inclusive, do machismo para nos dividir e explorar intensamente ainda mais as mulheres. Do ponto de vista da violência que nós vivemos nesse país, e aí nós vamos falar da violência que nós vivemos, porque a violência também não é para todo mundo. Porque quem tem dinheiro não faz parte, nem é vítima, nem está todos os dias sujeito a essa violência. Primeira coisa, é preciso ter trabalho. Porque quanto menos tiver emprego nesse país, mais vai aumentar a violência. Porque tem a ver com o fato de que as pessoas não têm onde trabalhar, tem a ver com o tráfico de drogas, e com o tráfico de drogas você precisa legalizar, porque aí você sabe quem vende, você sabe quem consome, trata o viciado como um problema de saúde pública, acaba com um negócio altamente lucrativo do tráfico. Legalizar todas as drogas? Sim. Por que não? Porque aí você saberia, você controlaria isso. Hoje tem gente que lucra absurdamente, porque ao ser tráfico, tem gente lucrando absurdamente com isso. Porque, por exemplo, as fazendas de maconha não estão nos morros da periferia da cidade, das periferias da cidade. A indústria armamentista também não. A indústria de cocaína, heroína e êxtase não existem nas periferias da cidade. Isso é produto industrializado, isso é coisa de comércio, isso é coisa de indústria pesada. Ela entra por aqui, pela terra, pelo céu e pelo ar. Como é que a gente discute fronteira nesse país? Quem é que justifica isso? Como é que justifica, por exemplo, que as armas do Exército vão parar na mão de traficantes nesse país se não tiver o braço pesado, tanto do próprio Estado como dos grandes empresários envolvidos nesses esquemas? A outra coisa é acabar com a lei antidrogas e essa da antiterror, porque é do encarceramento em massa. Para isso, essa juventude precisa ter trabalho, ela precisa ter escola. E aí, quando nós falamos de dívida pública, nós estamos falando disso. Nós estamos falando de dar futuro para a nossa juventude. Porque dessa violência que se fala tanto na televisão, é da violência que nós vivemos. Porque nos bairros da periferia, onde nós moramos, onde moram os nossos parentes, os nossos amigos, os filhos dos nossos companheiros, tanto eles são violentados, como eles são vítimas dessa própria violência. Que propostas... A proposta é essa. Específicas a senhora tem, por exemplo, específica, para combater a violência contra a mulher? Então, para a violência contra a mulher, tanto a luta da educação, mas também nós defendemos a lei e a aplicação da Lei Maria da Penha, que ela não é aplicada, inclusive, devidamente aqui no país, até porque não se cria condições para isso. Já vi várias vezes mulheres morrerem. Em Aracaju, inclusive, eu presenciei não o assassinato, porque eu cheguei depois, mas a vítima morreu com um boletim de ocorrência na mão.
porque você não tem como cuidar disso. E é impossível, porque você não tem política para isso. A política que foi dada à época, quando você juntava tudo, dava 26 centavos. Se você não tem destinação para resolver o problema de você tanto ter recursos para você fazer a educação e o combate, você não tem como fazer. Além do mais, a violência não é só contra a mulher. A violência é contra o conjunto da sociedade, também contra os filhos da mulher. Entendeu? Isso tem a ver com a sua pobreza, inclusive. Então, a mulher, ela é vítima não só. Ela é vítima da pobreza, ela é vítima do descaso com os seus filhos, ela é vítima da violência, ela é vítima da miséria que ela vive. Então, é um conjunto de violência do qual ela é parte. Não é apenas do assassinato e do espancamento. Porque o assassinato e o espancamento você resolve com a lei, com a prisão daquele que pratica. Não. É isso que nós defendemos. Para isso, não tem nem delegacia suficiente. Porque, vou lhe contar, as delegacias especiais de mulheres, por exemplo, lá em Sergipe, que é a realidade que eu vivo, tem 4 para o estado inteiro. Se uma mulher apanhar no final de semana, ela tem que esperar até segunda-feira para poder ela prestar uma queixa. Isso não resolve o problema da violência. E só resolve isso se você destinar recursos. E aqui, inclusive, no governo do PT, se criou secretaria com status de ministério, mas não deram condições para fazer isso. Candidata, Renato, você estava fazendo... Só ia completar que ela tocou num ponto das mulheres serem desacreditadas ao fazer as denúncias. Eu queria saber que proposta específica a senhora tem para que isso não ocorra mais, porque esse é o relato que a gente ouve sempre. A mulher foi assassinada e quando vai ver ela já tinha feito 1, 2, 3, 4 denúncias. Exatamente. Como é que se faz para que isso chegue logo. Porque, por exemplo, se você deixa solto a pessoa que é responsável tanto pelo espancamento, pelas ameaças, consequentemente, o risco que corre essa mulher é muito grande. Por outro lado, há também todo tipo de recursos que você precisa investir no sentido de educar. Porque aqui existe a cultura da violência, do espancamento, porque a vida inteira se espancou, do estupro. E isso vem desde o período da escravidão no Brasil. Não se acha no direito, por exemplo, de pegar qualquer mulher e estuprar. E nós sabemos disso. Nós vivenciamos isso. Entendeu? E para fazer isso, você precisa criar as condições e dotar as mulheres de condições. Porque você pega, quem são as maiores vítimas de violência? São as mulheres pobres, negras, que vivem nas periferias das cidades. Que têm os seus companheiros que são pobres, que são negros e que são violentos, porque também são todos eles violentados. E que o Estado e essa sociedade se utilizam, inclusive, disso para intensificar sobre nós essa mesma violência. Ou você cria condições para resolver o problema, tanto do ponto de vista educativo, mas também do combate, tendo todo um suporte de prisão para quem faça isso, para reincidência, ou você não resolve. Da forma como está sendo feita, não dá. Cássia Godoy. Ainda falando sobre violência, nós recebemos aqui uma pergunta que, na realidade, contém vários questionamentos. Vamos desmembrar aqui a pergunta do nosso ouvinte leitor, Vitor Fabiano. A senhora é favorável à redução da maioridade penal? Não. Ele pergunta também a respeito da descriminalização do aborto. Qual o seu posicionamento em relação a isso? Nós somos a favor da descriminalização do aborto. Por quê? Porque aqui se trata o problema do aborto como um caso moral ou de questão religiosa. Isso aqui é um problema de saúde pública. Nós precisamos dotar as mulheres das condições para que ela possa ter condições, se ela quiser ter os seus filhos. Se ela não quiser, ela ter condição de não ter esses filhos de forma segura. O problema é que o mesmo Estado que condena essa mulher pela prática do aborto é o mesmo que não lhe dá condição não lhe dá condição à maternidade. Porque quando essas mesmas mulheres que são pobres decidem ter os seus filhos, lhe é negado um pré-natal, lhe é negado um direito a um parto, lhe é negado assistência aos filhos, alimentação, creche, educação e emprego lá no futuro. Para essa mesma mulher, quando ela... Porque nenhuma mulher engravida para abortar. Nenhuma. Isso eu posso lhe assegurar. Nenhuma. Porque o aborto é uma atitude de risco. Ela põe a vida das mulheres em risco. E quem corre risco de morrer e ficar sequelada por conta do aborto são as mulheres pobres. Não são as mulheres que têm dinheiro, porque essas podem fazer com toda a tranquilidade do mundo, porque ele tem assegurado o tratamento adequado. Entendeu? Então, é muito mais fácil para o governo brasileiro, através de uma política hipócrita, criminalizar o aborto do que tratar, de fato, esse problema.
E esse problema ser tratado como uma questão de saúde pública. Até porque o aborto é uma prática milenar. Toda sociedade, aqui não é uma questão moral, não. Em toda sociedade, o aborto sempre existiu, as mulheres sempre fizeram isso. Agora é que trata como uma questão moral e de ordem religiosa, porque é mais barato. Fica muito mais barato você criminalizar do que você dotar das condições. Inclusive para que elas não abortem. Porque aqui quem morre são as mulheres da nossa classe, não são as mulheres ricas. Então não tratemos isso aqui como um problema de crime, porque é um crime contra nós. É um crime contra nós. Ainda no campo da segurança pública, nós temos claramente aí um ciclo vicioso, porque não se tem políticas de prevenção no campo da segurança. Quando os crimes acontecem, não se tem a investigação, a apuração e a punição. Como é que se quebra esse ciclo e qual o caminho que se deve dar, por exemplo, para as polícias que atuam neste campo? Olha, nós somos defensores de que a polícia ela seja desmilitarizada. E que ela, numa polícia única, junto com as comunidades, com a população, ela discuta um plano de segurança estratégico, inclusive, e que essa mesma polícia, inclusive, tem o direito de se organizar. Por quê? Porque a maior violência que é praticada é do Estado contra as pessoas. O Estado ele tem o monopólio da morte. Ele pode matar, ele pode encarcerar, ele pode torturar. O que nós estamos dizendo é que a classe trabalhadora, juntamente com a polícia, numa polícia unificada, ela possa se autodefender. Não só da violência do Estado, dos patrões, mas também da própria bandidagem. E junto com a polícia, numa polícia única, ter um plano de segurança que você possa, nas comunidades e nos bairros e nas ruas, você tratar disso. Não como um caso de polícia e mais armamento para armar o Estado, que já está armado até os dentes, para bater em quem luta nesse país. Porque aqui tudo, na verdade... Me desculpa, só para entender a questão da polícia, quando a senhora fala de se autodefender. A polícia já se defende. A polícia se defende, a população não, né? Porque só quem tem o monopólio da arma e da morte é o Estado. As pessoas não têm. Mesmo que aqui tenha tido um plebiscito que garantisse o direito do armamento. Então a senhora defende a ideia das pessoas terem o direito a acesso a armas. Acho. As pessoas têm o direito de se armar para se autodefender. Agora, ela tem que fazer o plano de segurança junto com a polícia, desmilitarizada e única. Porque hoje só quem tem o direito de matar e ter a arma é bandido e a polícia, o Estado. Esses têm. Porque os senhores normais mesmo, você é assassinado, você é chantageado, você sofre tudo e você não tem absolutamente nada. O cidadão com uma arma na mão estaria mais protegido do que uma polícia mais bem organizada? A polícia só pode estar mais bem organizada e a serviço da população se ela estiver junto com a população e não lutando contra ela. E hoje o que você tem é o Estado que entra nas periferias das cidades com a polícia para matar todo mundo. Aqui não estamos falando, inclusive, não é o tipo de armamento que defende Bolsonaro, porque Bolsonaro, o candidato, defende... Mas é a mesma ideia de colocar arma na mão, todo mundo ter acesso à arma. Mas o problema não é o ter acesso à arma. Ter acesso à arma não é problema. O problema é como é que você organiza isso. O problema é que organiza isso? As pessoas têm o direito de se autodefender. Por exemplo, Bolsonaro diz que é preciso que os fazendeiros, que os empresários se organizem, porque precisa proteger a sua propriedade dos sem-teto, dos sem-terra, dos quilombolas, dos indígenas. Portanto, dos pretos, dos pobres nas periferias. Nós estamos dizendo o seguinte, que as periferias e os trabalhadores, numa polícia única, desmilitarizada, teriam um plano de segurança que lhe proteja e que esses mesmos policiais tenham o direito também de se organizar. Porque esse mesmo policial que mata é o mesmo policial também que morre. Que ele também sai sem nenhuma condição para ir para a linha de enfrentamento, sem condição nenhuma. E morre principalmente do nosso lado, porque está desarmado, mas também morre do lado de lá, na disputa contra a bandidagem e as milícias e o tráfico. Por isso que nós dizemos que é preciso acabar com isso, resolvendo o problema na sua raiz. Ou você resolve o problema na raiz, ou nós estamos falando aqui de qualquer coisa. Gerson Camarote. Candidata, outra questão de segurança, eu estava até questionando isso ontem para o candidato Meirelles, é a situação dos presídios no país. Você tem uma situação dramática, você tem ali
guerra de facções criminosas dentro dos presídios, com massacres em série. A gente pode lembrar várias cidades e estados nessa situação nos últimos anos. Manaus, Alcaçuz, lá em Belém, Roraima, enfim. Como solucionar isso num lugar hoje que nem o Estado chega? O Estado não consegue chegar. A ministra Carmen Lúcia, quando foi visitar Alcaçuz, como presidente do CNJ, ela não conseguiu ter acesso porque havia risco em relação à entrada dela no presídio. Ou seja, a presidente da CNJ e do Supremo Tribunal Federal. O que precisa ser feito nessa área, que é uma área que começa a se refletir nas grandes cidades, ou seja, esse ambiente de quando acontece uma rebelião, um massacre desse, tem as vítimas dentro dos presídios, mas também um ambiente de pânico toma conta nas cidades. Olha só, isso tem a ver com tudo isso que nós estamos conversando aqui. Por exemplo, o tráfico é uma briga de território porque é processo de comercialização de forma ilícita, e isso também vai se refletir nas cadeias e nos presídios. A outra coisa é que você tem uma boa parte de gente naquele presídio que nunca teve um único julgamento. E tem muita gente ali dentro, inclusive, que é inocente. Ou então por portar pequenas quantidades de drogas. Ou seja, você joga todo mundo na mesma vala comum. Sendo que o crime praticado por esses é muito menor do que os crimes praticados pelos senhores de boa aparência, que vivem nessa sociedade, que vivem nos palácios, que são muito bem apessoados, que têm muito dinheiro. Porque o crime que esses senhores praticam, quando eles botam a mão, e muitas vezes de uma canetada, eles matam aos milhares. Eles condenam, inclusive, essas pessoas irem pararem nessas cadeias. Certo, por exemplo, mas especificamente nessas cadeias, para resolver esse problema, a primeira coisa que a gente está dizendo, meu camarada, aqui, é ter trabalho. Essa juventude desocupada, sem perspectiva de futuro, que é levada pelo braço do crime, é porque ela não tem futuro. Ou nós damos futuro para a nossa juventude, ou não tem cadeia que dê jeito. Porque aqui, ou você resolve o problema do emprego, tanto dos pais como dessa juventude e da educação, ou nós podemos falar de qualquer coisa, porque não adianta dizer que nós vamos ter que fazer mais cadeias. O que nós temos que prender aqui são os corruptos e corruptores que nos condenam a essa vida desgraçada, e aqueles que nos exploram continuamente, que nos condenam a esse tipo de vida. A essas pessoas nós temos que dar para elas perspectiva de futuro. Porque se eles tivessem perspectiva de futuro, eu tenho certeza que ninguém quer ir parar no inferno daquele. Candidata, para fechar essa nossa conversa aqui, e nós temos feito isso com todos os candidatos, um pinga-fogo, com perguntas e respostas objetivas no sim ou não, no favor ou contra. Tá. Primeira questão. A senhora, como presidente, limitaria a entrada de venezuelanos no país? De jeito nenhum. Lutaria contra o governo daqui e o governo de lá, seríamos solidários. Nós defendemos a solidariedade entre classes. A senhora é a favor do financiamento exclusivamente público de campanha? Sim, com um valor igual para todos os candidatos e num valor que seja que nenhum outro tipo de financiamento, com tempo igual e o financiamento igual. A senhora é a favor do imposto sobre grandes fortunas? Nós somos a favor da expropriação e estatização de todos os bens. Consequentemente, nós somos a favor da socialização das fortunas. É favorável à taxação de igrejas? Taxação de igreja? Não, a igreja é financiada pelos seus fiéis. Eu acho que ela tem todo direito, como os sindicatos financiam as suas organizações. Agora, eu acho que o Estado tem que ser laico. A senhora é favorável ao voto obrigatório? As pessoas têm o direito de decidir de forma organizada. Eu acho que as pessoas não são obrigadas a votar. Eu acho que elas têm o direito, elas têm o direito de se organizar. É favorável à pena de morte? Não. É a favor da adoção de crianças por casais homossexuais? Claro. É a favor das cotas nas universidades públicas? Sim, também. Apesar de que não resolve. Mas é um paliativo importante. Candidata Vera Lúcia, candidata pelo PSTU. Eu quero agradecer a sua gentileza de ter estado aqui conosco durante esta hora,
trazendo aí parte das ideias defendidas pelo seu partido e pela sua campanha. Muito obrigado. Obrigada e a até uma vocês. nova oportunidade. Ok, muito obrigada pela oportunidade, obrigada à bancada, obrigada às perguntas, obrigada a vocês todos. E obrigado a você que participou desta nossa conversa. Lembrando que você pode participar desta série de entrevistas, sempre enviando perguntas com a hashtag CBNG1. Muito obrigado, até daqui a pouquinho.